O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia divulgou o relatório de transparência florestal referente ao mês de maio de 2009. 157 quilômetros quadrados já foram desmatados na Amazônia Legal. A pesquisadora do Amazon mostra que o Pará continua em primeiro lugar no ranking dos estados que mais desmatam na Amazônia. Do total de área desmatada em maio deste ano, o Pará contribuiu com 37%. A preocupação, no caso, é que continua tendo desmatamento, sendo detectado desmatamento na Amazônia, e que o Pará continua sendo que mais desmata, o desmatamento continua avançando na fronteira da Amazônia e as principais causas são a pecuária e as áreas de produção de grãos. O relatório divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia revela que a área total desmatada na Amazônia equivale a quase 16 mil campos de futebol. A destruição da floresta dá lugar a pasto para o gado e a produção da soja. O desmatamento continua ocorrendo na Amazônia. No entanto, a análise do Amazon constatou que houve uma diminuição em relação ao desmatamento ocorrido no mesmo período do ano anterior. A redução de 74% revela que a fiscalização dos órgãos competentes ao meio ambiente está sendo mais eficaz. Essa redução, até 2007, a taxa mensal de desmatamento estava muito alta na Amazônia. Então, o governo resolveu tomar algumas medidas para a redução desse desmatamento na região. Então, uma delas foram as ações de controle e fiscalização, como, por exemplo, a Operação Arco do Fogo, que teve, enfim, de fato, a apreensão de bens, né? Como mais de 1.000 cabeças de gado que foram apreendidos na reserva da Terra do Meio. São medidas que o governo tomou e que provavelmente tenha reduzido o desmatamento na região. Há 15 anos, o Instituto se dedica a monitorar o desmatamento na Amazônia. Mas desde 2007, os pesquisadores vão além, investigam como está o processo de responsabilização dos criminosos. Além do monitoramento do desmatamento na Amazônia, nós também, através dessa parceria, estamos monitorando o processo de responsabilização com o Ministério Público, para saber até onde esses criminosos, chegaram, o processo de responsabilização chegou desses casos, se teve alguma punição ou não, apreensão de bens ou não, ou se foi engavetado os casos. Então, tudo isso a gente está monitorando. Apesar da Amazônia ainda sofrer com as fortes chuvas dos últimos meses, a estação seca na região já começou. Na região amazônica, o período que vai de julho a outubro é caracterizado pela diminuição da chuva e consequente aumento de temperatura. Nesta época, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, as temperaturas giram em torno dos 33 graus, mas em alguns pontos a sensação térmica chega a ser 4 graus a mais do que a temperatura real. Quando a meteorologia prevê a temperatura máxima para nossa região, então ela diz temperatura máxima, mas é temperatura na sombra. E o valor da temperatura vai variar se você tiver, dependendo de onde você está. Você está no asfalto, você vai ter uma temperatura mais elevada. Se você está próximo do rio, você vai ter uma temperatura mais agradável. A previsão é que nos próximos meses as chuvas voltem à normalidade. Durante o próximo trimestre, poderá acontecer no sul da Amazônia a entrada de massas de ar frio e queda brusca de temperatura, especialmente no Acre, Rondônia e Mato Grosso. Em casos excepcionais, atingir o sul dos estados do Amazonas e Pará. As friagens são um fenômeno comum que ocorre durante o mês do inverno do hemisfério sul, Então, as friagens ocorrem principalmente nos estados do Mato Grosso, sul de Rondônia também, mas para uma friagem chegar aqui no sul do estado do Amazonas, ela tem que estar bem intensa, mas mesmo assim ela não ocorre com a mesma intensidade com que ocorre no sul do Mato Grosso, sul de Rondônia, onde tem quedas de temperaturas que as temperaturas chegam até 10, 12 graus, a mínima. O nível dos rios Negro, Amazonas e Solimões começou a baixar, o que aponta o início da vazante neste ano. Nesta quarta-feira, o nível do Rio Negro foi registrado em 29 metros e 70 centímetros.
A cheia este ano deixou moradores ribeirinhos em situação de risco, causou prejuízo ao comércio. Parte do centro da cidade de Manaus ficou alagada, fenômeno que virou fato histórico. A partir de agora, a situação começa a mudar. A cheia que atingiu no dia 1º de julho a marca de 29,77 metros permaneceu estável durante 2 dias. A partir daí, o nível do rio vem baixando em média 1 centímetro por dia. Na manhã desta quarta-feira, a régua apontou 29,70 metros. E segundo o superintendente da CPRM, a vazante já começou. Nós estamos monitorando aí o Rio Solimões e o Negro e aparentemente já começou o processo de vazante aqui na nossa região. O Rio Solimões já começou a descida, no Careiro o Rio Amazonas já desceu aí em torno de 6 centímetros e o Rio Negro em Manaus também tem acompanhado esta tendência de descida, indicando talvez o final da cheia aqui para a nossa região. A intensidade da vazante este ano vai depender da quantidade de chuva nos meses de julho, agosto e setembro, quando o clima deve se definir. Esse ano nós tivemos uma cheia muito grande e o nível dos rios está bastante alto. E também as águas subterrâneas estão abastecidas, indicando que provavelmente teremos aí uma vazante dentro da normalidade ainda este ano em 2009. No entanto, temos que aguardar pelo menos até o início do mês de setembro, quando o quadro climático se apresentar bastante já claro, para que a gente possa então fazer uma previsão melhor sobre a vazante deste ano. Deputados estaduais se reúnem com representantes do shopping Secomis para debater a possível reintegração de posse por parte da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Porém, os representantes da Suframa não compareceram à reunião. A Suframa quer reintegração de posse em 90 dias, pois afirma que o aluguel de R$15 mil mensais não vem sendo pago. Segundo o coordenador de comunicação do shopping, os valores foram investidos em serviços que a superintendência não vinha realizando no centro comercial. O valor investido em manutenção no local chega a R$1.110.000. Mas que, se for visto pela Justiça de outra forma, os lojistas se dispõem a pagar o valor cobrado, R$660 mil. Se a Justiça entender que não cabe a compensação desses valores, que a associação é devedora, nós não nos furtamos em efetuar esses pagamentos. Os valores cobrados pela Suframa são muito inferiores ao investimento que existe no Secomis. 2 propostas foram feitas. Uma é que a Suframa venda o terreno direto para os lojistas e a outra é que o governo estadual assuma a responsabilidade. A Procuradoria da Assembleia está fazendo um documento que será entregue no gabinete da Presidência da República, o presidente Lula, que tem sido um grande aliado do Estado do Amazonas, e nós vamos solicitar, através desse documento, a desapropriação do espaço, para que isso seja feito através de cessão ou para os lojistas próprios ou para o governo do Estado do Amazonas. Nós queremos tirar essa responsabilidade administrativa da Suframa, nós queremos trazer mais próximo da realidade, mais próximo do Estado do Amazonas. Eu acho que seria de bom tom a cessão, então, para o governo do Estado, mas isso é uma questão política, que tem que ser resolvida pelo presidente da República. O shopping gera 5 mil empregos diretos e indiretos. Possui 80 lojas e 20 quiosques. Lojistas estão apreensivos e, ao mesmo tempo, otimistas de que haja negociação de ambas as partes. As opiniões se dividem. Nós temos a certeza que nós vamos conseguir reverter essa situação, até porque envolve o lado social. A Assembleia Legislativa, em nome dos deputados, estão intercedendo por nós e, com certeza, o governador, as autoridades, o presidente Lula tem que verificar como vai ficar essa situação. Não, aí eu vou ter que correr para outro canto, arrumar outro emprego, sei lá. Verdade. Aí, com a crise que está aí, vai ser difícil achar outro emprego assim fácil, Para Fabrício Brito, o shopping é mais uma opção de compras para a comunidade local. Quem mora aqui no Japim é mais fácil de ir para cá. E aqui também os preços são muito mais baratos, leva em conta. Vai fazer falta se for tirado. Vai fazer falta e muito. Em instantes, Comissão da Administração Municipal de Manaus discute a revisão do plano diretor da cidade. E veja também como aliar o período das férias à época do verão sem deixar de manter uma alimentação saudável.